42 times. A CBF fez uma salada para variar. Esses 42, eles eram 2 grupos fortes e 2 grupos fracos. 2 grupos fortes com 10 cada um, 2 grupos fracos com 11 cada um, 42. Os grupos fortes, grupo A e B, eles jogavam um contra o outro. Então o time do grupo A jogava contra o time do grupo B, os fortes. Os grupos fracos, grupos C e D, mesma coisa. Então o time do grupo C jogava contra o time do grupo D. Claro, como tinha 11 e 11 no grupo C e D, 10 e 10 no grupo A e B, time do grupo A e B jogava 10 vezes, time do grupo C e D jogava 11 vezes. Ao final desta primeira fase, o primeiro turno, você pegava o campeão do primeiro turno e já classificava para a fase final, para a terceira fase, né? Terceiro turno, terceira fase, sei lá. Aí você tem o segundo turno, acontece a mesma coisa. Então, mais 10 ou 11 jogos, depende do grupo onde você está. Ao final desse segundo turno, que zera a pontuação, o campeão do segundo turno também vai para essa fase final. Nós temos 4 grupos. Então nós temos campeão do primeiro, campeão do segundo, de 4 grupos. Então já são 8 times. E aí cada grupo vai classificar ainda mais 2 por índice técnico. Então são mais 2 de cada grupo. Desde que não sejam os campeões, né? Os mais bem classificados, somando o primeiro e o segundo turnos, que não tenham sido campeões, também avançam. Então a gente vai ter 16 clubes na terceira fase. Esses 16 clubes vão ser divididos em 4 grupos de 4. Então são 4 quadrangulares ali. Faz aquele campeonatinho de 6 jogos, né? Ida e volta, turno e retorno. Campeão de cada grupo vai para a semifinal, semifinal e final. Tá? Basicamente é essa a regra. Então qual é o objetivo do Palmeiras? Ou ganhar o primeiro turno, ou ganhar o segundo turno, ou ficar entre os 4 melhores, porque fatalmente quem ganha um turno acaba ficando em quarto pelo menos, né? Ou ficar pelo menos em quarto na classificação geral do grupo. Lembrando que são 10 jogos na ida e 10 jogos na volta. Tem uma chance de ganhar o turno fazendo 10 jogos, uma chance de ganhar o segundo turno disputando mais 10 jogos. Só que não acontece nada disso. Com esse time fraco do Palmeiras, o Palmeiras fica em 7º lugar no primeiro turno, sob o comando do Fedato. Então o Palmeiras começa perdendo do Bahia lá na Bahia. A campanha do Palmeiras é a seguinte. Vamos falar dos primeiros 7 jogos. O Palmeiras ganha 3, empata 2 e perde 2. Perde do Flamengo, empata com o São Paulo, ganha da Portuguesa, ganha do Cruzeiro. Esse jogo do Cruzeiro foi um bom jogo, mas empata com o Vasco. Até então o Palmeiras estava sem o Mário Sérgio. O Mário Sérgio ainda estava... tinha pego suspensão, ainda resquício daquele negócio do ano passado, e só volta no sétimo jogo contra o Vasco. A essa altura o Palmeiras já está com uma situação bem complicada para ganhar o turno, mas tem que continuar acumulando ponto, porque pode pegar vaga por índice técnico. E ainda estamos com o Fedato. O Palmeiras empata em casa com o Vasco. Aí começa uma sequência. O Palmeiras perde do Internacional no Beira-Rio, normal, mas é derrota. O Palmeiras perde no Morumbi para o Santos, num jogo que tem um golaço do Palmeiras. Uma pena, né? O Palmeiras faz um golaço, só que o Santos ganha de 2-1. O golaço é assim: Jorginho domina a bola de costa para o gol na lateral da área, petecando a bola assim, ele dá um chapéu no zagueiro, vira para dentro, toca para o meio, e o Mendonça chega na velocidade e dá enfia a chanca na bola e enche a rede, né, do Marola. Só que não adiantou nada que o Palmeiras perdeu de 2-1. Então, segunda derrota.
E aí o Palmeiras perde do Náutico lá em Náutico. E o Fedato cai. Não, precisamos de técnico. Não, o Fedato é auxiliar, não serve. O Fedato já estava, fazia 6 meses. Não serve. E, então precisamos de técnico. E aí trazem de volta pela 18ª vez, eu acho, seu Mário Travalini. Vamos buscar seu Mário. Seu Mário resolve. E o seu Mário, isso já no fim do primeiro turno, né? Acabou o primeiro turno, o Palmeiras 7º lugar, não ficou nem chegou perto, né, de disputar o título. E estava em situação complicada para quem queria pelo menos ficar em quarto. Então tinha que fazer bastante ponto para ou disputar o título do segundo turno, ou para tentar recuperar e na soma, né, ficar entre os 4 melhores. E o Palmeiras começa o segundo turno de novo contra o Bahia e perde do Bahia em casa. 4ª derrota seguida. E logo na sequência o Palmeiras vai para o Serra Dourada jogar contra o Goiás. Estádio maldito, 1-0 para o Goiás. 5ª derrota seguida e, pior, a gente já começa o segundo turno com 2 derrotas. Você fala assim, puta, já não vai dar para ganhar esse turno. Vai ter que ganhar tudo que é jogo aqui para tentar entrar por índice técnico, né? E o Palmeiras começa uma... Não é que é uma reação. Começa a pelo menos parar de perder. 5 derrotas seguidas, hein? Imagina hoje se perde 5 seguidas. Então na 6ª partida, que era a terceira do seu Mário, acontece um jogaço. Um jogo para arrebentar. Aqui foi um jogo no Pacaembu. Um choque rei. Palmeiras e São Paulo. Que foi de arrebentar. Primeiro gol foi do São Paulo, um golaço. Um gol absurdo do Pita. Golaço. Ele pega a bola na intermediária, vai costurando, vai entra driblando, entra na área e toca na saída do Leão. Não tem o que falar desse gol. Puta de um golaço. Mas o Palmeiras reage, né? O Palmeiras ainda empata. Deixa eu buscar aqui a marcha dos gols. Estou tentando fazer isso. Que dia foi isso? Vai, produção, me ajuda aqui, achei. Então o Pita abre o placar. O Jorginho empata aos 40 minutos do primeiro tempo. Não vira nada. O Miller ainda consegue fazer um gol aos 45 do primeiro tempo. Vira 2-1 pro São Paulo. E aí o Palmeiras volta com tudo no segundo tempo. Pênalti pro São Paulo. Parece aquele gol do Barcelona. Palmeiras vai com tudo, pênalti pro São Paulo. Gol do São Paulo, 3-1. Só que aparece o Mendonça. Mendonça, né, que tinha sido contratado no começo do ano. Cracaço de bola. Não é o Jorge Mendonça, é o Mendonça. Mendonça que viria jogar ainda no ano seguinte, em 86, naquele time que perdeu a final da Inter de Limeira. Mendonça que teve destaque no Botafogo no fim da década de 70, começo da década de 80. Depois ele vai jogar na Portuguesa. Vem jogar na Portuguesa, né? Vem para o São Paulo jogar na Portuguesa. Joga bem. Entrosado com o Mirandinha, né? Na Portuguesa. Depois o Palmeiras traria o Mirandinha também. E o Mendonça jogando muita bola, né? E o Mendonça faz 2 golaços. 2 chutaços. E empata 3-3. Aos 20 minutos estava 3-3. Lembra? Virou 2-1 para os caras, eles tiveram 3-1 logo no comecinho. Só que com 20 minutos, o Palmeiras fez 2 gols, 2 golaços do Mendonça, um atrás do outro. 3-3. Ah, vamos virar. Gol do São Paulo. Gol do Oscar de cabeça. Aos 28. 4-3 para o São Paulo. Pacaembu com 20 e poucas mil pessoas, não estava lotado. E aí o Palmeiras vai com tudo pra cima. E o Palmeiras chega com tudo, vai fazer o 4º gol. Pênalti pro São Paulo. Aos 43 do segundo tempo, pênalti pro São Paulo. Vai o Careca bater. Bateu o Careca, errou.
A torcida do Palmeiras estava indo embora já. De repente, eu acho que é o Diogão. O Diogo nem jogou. Quem que mete a bola? Alguém mete a bola lá pra área, dá uma bicuda lá pra frente, joga a bola na área do São Paulo, ela sobra no pé do Ditinho, o Ditinho empata o jogo aos 46, a torcida do Palmeiras volta correndo pra dentro do estádio. Um puta de um jogo, acaba 4-4, era pra ser 5-3 pro São Paulo, né? Aos 44 do segundo tempo, 5-3 pros caras. E acabou 4-4. Então assim, é um jogo que valeu um ponto. Não melhorou em nada a situação do Palmeiras, pelo menos paramos de perder. Ia ser a 6ª derrota consecutiva. Pelo menos paramos de perder. Mas, porra, do jeito que foi, né? Deu uma animada. E o Palmeiras começa a tentar, pelo menos, fazer alguma coisa. Só que daí vai ter que jogar com o Flamengo. O Flamengo, naquela época, era um time muito forte. O Palmeiras consegue um empate com o Flamengo. Um jogo também bem louco, bem movimentado. 2-2. Vai pro Canindé jogar com a Portuguesa e não consegue ganhar. Então o terceiro empate seguido, já são 8 jogos, 9 jogos sem ganhar. Num campeonato curto como esse é fatal. E empata com o Cruzeiro. Então foram um empate, 5 derrotas, depois mais 4 empates, 10 jogos sem ganhar. Aí só foi ganhar um jogo contra o Vasco em São Januário. E aí já está muito difícil, né? Ou praticamente impossível, depende de combinação, de resultado, caramba, e não sei o quê. E é claro que não dá, né? Então o Palmeiras tem 3 jogos para fazer, não tem muito o que fazer. Tem que jogar com o Internacional em casa, com o Santos no Pacaembu e com o Náutico em casa. São 3 jogos em São Paulo, 3 jogos que dá para ganhar. Só que tem que acontecer um monte de coisa e não acontece, né? Para começar, que o Palmeiras empata com o Inter e já aí matematicamente fica fora. É interessante pontuar que entre o jogo do Vasco e o jogo do Inter, o Palmeiras deu um pulo, uma semana entre um jogo e outro. Entre um jogo e outro, o Palmeiras deu um pulo em Lima, no Peru, jogar com a seleção do Peru. Como eu disse, eliminatórias. E todas as seleções estavam se preparando para jogar as eliminatórias. Estão marcando amistoso, jogando amistoso. A seleção brasileira, comandada pelo Evaristo de Macedo, estava jogando. Ou estava em vias de ser convocada, né? E o Palmeiras então vai jogar com o Peru. O Palmeiras, como eu disse, na década de 60 jogou muitas vezes no Peru. Fez várias excursões ao Peru. Então, como eu já disse, o Estádio Nacional de Lima é um dos estádios que o Palmeiras mais jogou na história. Está entre os que mais jogou. Interessante isso, né? Curioso isso. E aí volta, empata com o Internacional, está eliminado de uma vez. Empata com o Santos, ganha do Náutico e acabou o Campeonato Brasileiro. O mais maluco de tudo é que, porque a seleção brasileira seria convocada pelo Evaristo, o Campeonato Brasileiro é paralisado e começam os estaduais, e aí sim, os times desfalcados para os estaduais. O Campeonato Brasileiro, Palmeiras já eliminado, seria retomado só em julho, quando acabasse as eliminatórias. As eliminatórias na época não era que nem hoje, que é um campeonatão com 18 rodadas, né? Você joga 2, depois joga 2, depois joga 2. Juntava todo mundo, jogava, acabou. Era um torneio, né, as eliminatórias.